E aí, galerinha, chegamos ao nosso último bloco para a gente trabalhar municípios, tá certo? Então vamos trabalhar municípios. Depois que a gente fizer, alguém já deve estar dizendo, professor, e exercício? Não se preocupa não, que a gente vai fazer exercícios sobre esses pontos que nós trabalhamos. Só preferi fazer o seguinte, primeiramente, a gente trabalhar a teoria, para depois a gente fazer os exercícios, que eu fico mais fácil para vocês fixarem na mente, tá? Então vamos lá, faltam dois dispositivos só, que é o artigo 30 e o artigo 31. Dois dispositivos só, artigo 30 e o artigo 31, para a gente encerrar o nosso conteúdo programado em relação ao município, tá? Aí depois a gente vai estudar aí para o edital aí de Maragogi, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso e Segurança Patrimonial. Aí encerramos aí a nossa participação e para a Guarda Municipal, para o agente de trânsito, ainda tem legislação de trânsito, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar isso aí. Então compete aos municípios. Como eu disse para vocês, fiz aquela tabelinha de predominância de interesse, então ele vai legislar sobre assuntos de interesse local. Sobre assuntos de interesse local. Suplementar também compete aos municípios legislar, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E aí, Emanuel, como é isso? Preste atenção. Segundo a Constituição, na competência concorrente, competência legislativa concorrente. Deixa eu baixar mais aqui, senão não vai, vocês não vão ver. Na competência legislativa concorrente. Concorrente por quê? Porque quem vai legislar é a União e os estados e o Distrito Federal. Então, na competência legislativa concorrente, tanto vai legislar a União, os estados e o Distrito Federal. Eles vão legislar sobre várias matérias. Por exemplo, direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, tá certo? Sobre juizados especiais, sobre juntas comerciais, sobre produção e consumo. Então, tudo isso, União, Estados e Distrito Federal, eles vão legislar concorrentemente. Só que tem o seguinte, quando eu digo legislar concorrentemente, imagine legislar sobre direito tributário. Direito tributário. Aí eu digo que, segundo a Constituição, diz que a União, os Estados e o Distrito Federal poderão legislar concorrentemente sobre direito tributário. Ou seja, todos eles podem legislar. Mas vejam que a Constituição tem que determinar limites, porque senão o Estado legisla de uma forma e a União legisla de outra. Concordam comigo? Beleza. Então, o que foi que a Constituição determinou? Que a União, ela deveria estabelecer normas gerais. E o Estado, ele deve estabelecer normas específicas. Emanuel, como assim? Por exemplo, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Quem determinou que sobre mercadorias e serviços, sobre a circulação de mercadorias e serviços, deveria incidir o imposto? A União, através de uma norma geral, que é o Código Tributário Nacional. Mas cada estado, ele vai legislar também, na sua especificidade. Então, cada estado vai dizer o quê? Por exemplo, vai determinar a alíquota do ICMS. Pronto, por isso tem estado que é 18%, né? Pernambuco é 18%. Era 17%, agora é 18%. Tem estado que vai dizer que é 18% como Pernambuco
Tem estado que vai dizer que é 9%, 7%, 11%. Por quê? Cabe aos estados especificar. Então, a União determina a norma geral que vai incidir imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e cada estado vai legislar especificando. Por exemplo, outro exemplo, IPVA. IPVA. Quem determinou que sobre propriedade de veículos automotores ia incidir o imposto? A União, através da norma geral, que é o Código Tributário Nacional. Agora, quem vai determinar a alíquota? Cada estado. Por isso que tem estado que a alíquota é menor. Aí tem cara que registra o veículo, por exemplo, ao invés de registrar aqui em Pernambuco, registra no Rio Grande do Norte. Porque a alíquota é menor, então porque lá no Rio Grande do Norte diz que veículos acima de 10 anos são isentos de IPVA. Aqui não. Aqui não tem essa regra. Por quê? Porque cada estado vai determinar a sua especificidade. Beleza? Bem, o que nos interessa? Interessa dizer o seguinte, que segundo a Constituição, se a União não estabelecer normas gerais, a União deveria estabelecer norma geral. Não estabeleceu. Aí o que faz? Então ela diz que o estado poderá estabelecer a norma geral e a norma específica. Então, segundo a Constituição, o estado definirá normas gerais e normas específicas, se a União não fizer. E o artigo 30, ele diz o seguinte, se o município também tem essa competência, desde que o assunto seja de interesse local, o assunto é de interesse local, e a União deveria fazer a norma geral, não fez. O Estado deveria, então, fazer a norma geral e a norma específica, não fez. Ou o Estado deveria fazer a norma específica, não fez. O município pode ter essa competência suplementar de fazer a norma geral ou específica, ou seja, se a União não fizer e o Estado não fizer, a norma geral, o município faz. Se o Estado não fizer a norma específica, o município vai lá e faz a norma específica. Desde que essa norma se refira a assuntos de interesse local. Bora lá, continuar. Também cabe ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Exemplo, ISS, não é? IPTU, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Ou seja, isso quer dizer que o município ele vai arrecadar e obrigatoriamente ele vai ter que prestar contas e publicar balancete nos prazos fixados em lei. A gente vai ver depois isso aí. Então, cabe ao município criar e organizar e suprimir distritos. Se cabe ao Estado criar regiões metropolitanas, cabe aos municípios criar, organizar e suprimir distritos. Organizar e prestar diretamente ou sob regime, presta atenção nisso aqui, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Meus amigos, é o seguinte. Quando se trata de transporte individual de passageiros e transporte coletivo de passageiros, quem determina a concessão ou permissão para esses veículos é o município. Agora, cuidado. Cuidado para não cair na besteira. Teve um candidato aí, que eu não vou dizer o nome, de um município aqui de Pernambuco, município de região metropolitana, que disse o seguinte, para ele se eleger, ele disse o seguinte, eu vou acabar com os Ubers. E eu, em sala de aula, eu disse, pessoal, se você for votar por conta disso aí, não vote, porque é mentira, esse cara é mentiroso. Por quê?
Pelo seguinte, porque a competência de legislar sobre trânsito e transporte não é do município, é da União. Então é a União que determina se vai ter o serviço ou não. Então é a União que decide, ó, se vai proibir ou não o Uber. Se vai proibir ou não o táxi. O município apenas concede as concessões. Eu só vou, por exemplo, só vou conceder a 5.000 veículos para conduzir o Uber e não mais. Isso aí é competência do município. Agora dizer que aqui no município tal Uber não entra, não pode fazer isso. Que é competência da União legislar sobre trânsito e transporte. Como foi, não é? A União fez uma lei permitindo que os Ubers circulassem como táxi, como os táxis circulam. Agora, determinou os municípios, aí é um assunto de interesse local, que determinasse, por exemplo, a quantidade de veículos que seria permitido, o ano dos veículos e a porcentagem que teriam que dar. Aí sim compete aos municípios, beleza? Por isso que, pessoal, vê só. Vamos imaginar Recife, Olinda. Veja. Um táxi, por exemplo, ele recebe a concessão de Recife, recebe a concessão de Olinda. Mas observe que, quando ele pega um passageiro em Recife para Olinda, quando ele sai de Recife, ele tem que tirar o miador. O miador. Por quê? Porque é a concessão dele em Recife. Ele não pode embarcar em Olinda. Ele só pode desembarcar. Embarcar jamais. Porque a concessão dele é de Recife. Então, por isso é tarifa 2, né? Ah, vamos para a tarifa 2. Por quê? Porque ele está saindo de um município para o outro. Dentro do município, ele pode ficar com o miador, porque ele pode embarcar e desembarcar. Mas quando ele sai de um município para o outro, ele tem que tirar o miador, porque ele não pode embarcar. Ele só pode desembarcar, que é a concessão, a permissão dele veio de onde? De Recife. Em relação ao transporte coletivo em Manaus, seria a mesma coisa. Mas aí, o que o Estado fez? Criou o sistema de transporte na região metropolitana. Então, o ônibus pode embarcar e desembarcar em qualquer município, porque ele criou um sistema de transporte cuja concessão é permitida dentro da região metropolitana. Que se ele não fizesse isso, o ônibus tinha que sair de Recife para Olinda e não embarcar ninguém, só desembarcar. Chegasse em Olinda para ir, por exemplo, para Jaboatão, aí ele teria que embarcar em Olinda. Veja só, o cara quer chegar em Jaboatão. Aí ele pegou em Recife, desembarcou em Olinda, embarcou em Olinda para ir para Jaboatão. Vê que loucura. Então, por isso criou o sistema de transporte coletivo de passageiros, não é? E a permissão foi dentro da região metropolitana. Beleza? Próximo slide. Próximo slide. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, a responsabilidade do ensino infantil e do fundamental é do município, mas ele vai ter o quê? A cooperação técnica e financeira, tanto da União como do Estado. Então, ele recebe verba da União e recebe verba do Estado para implementar a educação infantil e o ensino fundamental. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, o atendimento à saúde da população. Não é? Os SUS, não é? Um exemplo disso. Promovendo que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Pessoal, esse inciso 8º chamamos de plano diretor. Já ouviram falar plano diretor? Então, é isso aí. Então, municípios com mais de 20.000 habitantes tem que se fazer um plano diretor. Tá certo? Vamos lá. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local,
observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. E o último artigo, não é? O último artigo aí para a gente encerrar o município. Diz o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º, tem que ler esse parágrafo 1º para explicar o artigo 31. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios onde houver. Bora lá. Então, o artigo 31, ele fala de quê? Da fiscalização. Ele fala da fiscalização. Então, a fiscalização do município, será feita por dois controles. Controle interno e controle externo. O controle interno é realizado pelo próprio município. Ele é realizado pela chamada controladoria do município. Controladoria do município. Que é controladoria, quer dizer controle interno. Ele faz a própria fiscalização. Então o município faz a sua própria fiscalização interna. Mas não é suficiente, claro. Se deixasse, vocês mesmos fazem o controle aí de vocês, não dava. Aí surge o controle externo. Esse controle externo é feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Só que tem o seguinte: a Constituição Federal determinou que a partir de 1988 não poderiam ser criados mais tribunais de contas municipais. Então, antigamente, antes da Constituição de 88, você tinha tribunais de contas estaduais e tribunais de contas municipais. A partir de 88, a Constituição disse, só pode agora ter tribunais de contas estaduais. Não podem ser mais criados tribunais de conta dos municípios, salvo aqueles que já possuem. Então, aqueles municípios, tipo São Paulo, que já tinham tribunais de contas municipais, permanecem. Aqueles municípios que não tinham, não podem ser criados tribunais de contas. Então, a fiscalização em regra é feita pelo Tribunal de Contas do Estado e naqueles municípios, aí eu vou botar asterisco, naqueles municípios que tem Tribunal de Contas Municipais, exemplo, São Paulo, a fiscalização é feita por esse município. Beleza? Vamos lá. Passei aqui, vamos lá. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal tem que negar. Como é que a Câmara Municipal nega as contas do município? Se ele tiver o quê? 2/3. Então, a Câmara Municipal, vou negar as contas do prefeito. Então, tem que atingir o quê? 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, se atingir 2/3 dos membros da Câmara Municipal, as contas não passam. E, parágrafo 3º, as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade dos termos da lei. Então, vejam, cada município é obrigado a deixar anualmente, todo ano, né, durante 60 dias, todas as suas contas. E eu, como cidadão, posso questioná-las, tá certo? E o último parágrafo: é vedada a criação de tribunais, como eu disse, e conselhos ou órgãos de tribunais de contas do município. Falei para vocês que a Constituição diz: antes permanece, depois de 88 não pode ser mais criados. Meus queridos, terminamos mais um bloco aí de
município, terminamos todo o conteúdo de competência do município, conteúdo extenso, né? Muito decoreba, mas vai cair na tua prova, então não adianta. Tem que decorar, tem que estudar. E nós vamos depois, não é? Fazer questões sobre tudo isso que a gente trabalhou. Beleza? Tranquilo? Valeu? Até mais!